Como ativar a sua energia feminina ou a sua energia masculina? Trouxe esse vídeo para a gente pensar essa questão porque ela tem me preocupado bastante. Eu tô vendo ultimamente em vários podcasts, a partir de vários influencers, essa ideia de energia feminina ou energia masculina, principalmente com esses movimentos masculinistas aí que estão na moda, como por exemplo o Red Pill. E aí, a minha ideia aqui é pensar um pouco, refletir um pouco a respeito desse conceito de energia. Será que a gente pode usar essa ideia de energia masculina e feminina? Os coaches falam, por exemplo, e aí vocês já devem ter ouvido falar, que se o homem lavar a louça, ele vai aumentar a energia feminina dele e vai diminuir a masculina. Ou as mulheres até, sei lá, se pagar a conta ou se decidirem qual restaurante que elas vão ou que o casal vai, também aumenta a energia masculina dela. Isso faz com que eles não sejam felizes no amor, no trabalho e na vida em geral. Será que isso realmente faz sentido? E mais ainda, de onde será que surgiram essas ideias? Como que elas começaram a ser elaboradas por esses pensadores da internet? A minha ideia aqui, então, é que a gente pense um pouquinho a respeito desse conceito e se realmente ele faz sentido. Uma das coisas que eu queria trazer aqui é que esse conceito de energia, ou de substância, ou de essência, ou até mesmo de natureza humana, biologia humana, sempre foi utilizado para demarcar as hierarquias sociais. Então, alguns vão dizer que é da essência dos brancos ou da essência dos negros ter tal tipo de comportamento, ter tal tipo de vocação. Então, esse tipo de conceito, ele sempre vai ser utilizado durante a história. O que vai acontecer é que vai mudar o nome, mas ele sempre vai ser utilizado ao longo da história para poder justificar algum tipo de dominação. A gente vai ver isso no racismo, por exemplo, trazendo ideias de que existiria uma essência, uma natureza, uma biologia entre brancos e negros, ou mais ainda nas mulheres, porque nas mulheres vai estar presente desde muito tempo. E a gente pode perceber também que esse tipo de argumentação, esse tipo de narrativa da energia ou da essência feminina ou masculina tem aumentado muito na internet nos últimos tempos. E isso tem tudo a ver com uma reação ao feminismo. A internet, ao mesmo tempo que possibilitou as narrativas feministas, ela também possibilitou uma reação contrária. Então, uma coisa está relacionada à outra. Se a gente for ver ao longo da história, todas as vezes que as mulheres ganharam um pouco mais de voz, um pouco mais de destaque, ou que elas começaram a ocupar alguns espaços que elas ainda não ocupavam, e aí a internet é importante porque as mulheres passam a questionar isso, causa um movimento contrário. E aí será necessário retomar ou se reapropriar desse tipo de conceito para poder justificar que as mulheres não nasceram de fato para ocupar tal espaço e que isso simplesmente não pode ser modificado. Porque quando a gente fala em energia, a ideia é que é algo intrínseco às mulheres, é algo que não se modifica, não pode ser alterado. Então é uma boa justificativa para que elas continuem no lugar delas e que não exista nenhum tipo de alteração dentro da sociedade. Outra coisa, esse tipo de argumento de energia feminina, energia masculina, é um argumento muito fácil de ser utilizado. Então, eu diria até que é um tipo de argumento muito sedutor, porque ele trabalha com essa dualidade, claro, escuro, ruim, bom, e aí coloca nessa dualidade as categorias masculino-feminino. Isso é masculino, isso é feminino, e aí fica fácil da gente pensar. Percebam que esse tipo de questionamento, esse tipo de discurso, ele não é tão problematizado. É como se eu colocasse numa caixinha. Isso aqui é feminino, isso aqui é masculino, não tem como alterar. É para você ser mais feminina, para você ser mais você, para que você consiga exercer aquilo a qual você foi destinado, então você deve agir dessa forma. Ou seja, ela é fácil de convencer e é fácil de operar.
não requer tantas problematizações. Essa forma da gente pensar essas questões como se existisse algo intrínseco ao ser humano, ou às mulheres, ou aos homens, está muito relacionado à ideia de verdade e que já está em desuso, tanto na filosofia quanto na sociologia e até mesmo na ciência de uma forma geral. A gente não opera mais com essa ideia de que existiria uma verdade, um propósito. Isso ocorre muito na antiguidade, mas a gente já modificou. Então, por exemplo, se a gente pensar no Platão, ele operava com a ideia, de mundo inteligível, de que existiriam ideias prontas antes da realidade e que a realidade era uma cópia dessa verdade. Então, essa ideia de essência ou de energia, e as duas ideias elas estão muito relacionadas, elas são utilizadas pelo Platão, mas ali no século V a.C., faz muito tempo. O Aristóteles reforça essa ideia com a ideia de substância ou de essência. Então, ainda que o Aristóteles tenha de alguma forma rompido com as ideias do Platão, essa ideia ele continua. Então, existiria um propósito para as coisas. É como se existisse um porquê. A filosofia aristotélica, que é uma filosofia que até hoje está presente principalmente no senso comum, opera muito com essa ideia de que existe um propósito para as coisas. Então, as coisas têm um porquê, têm uma finalidade específica. E a ideia é que homens e mulheres teriam uma finalidade específica. Teria algum lugar aonde chegar. Essas ideias foram reforçadas também pela filosofia cristã, que entende que Deus tem um propósito para as pessoas e que é só eles seguirem esse propósito que está tudo certo. Então, a ideia é que a verdade já existe e que a gente deve tentar alcançar essa verdade. Na modernidade, essas ideias elas foram sendo refutadas aos poucos, mas aí a gente tem o advento da ciência e da biologia, que, de novo, empresta esse conceito de natureza humana ou de biologia humana para poder justificar certos papéis sociais que, claro, têm relação com as hierarquias. Então, por exemplo, por que foram os povos negros africanos que foram escravizados? E aí a gente vai ter um monte de teoria tentando provar a inferioridade biológica, a natureza, a essência do homem africano ser inferior à essência do homem branco. Então, o que eu quero que vocês percebam é, olha como durante a história, pela própria filosofia, nós adotamos alguns conceitos para poder justificar que algumas pessoas são melhores do que outras. E o conceito de energia vem exatamente nessa mesma linha, na ideia de mostrar que as mulheres elas não podem pensar diferente, porque existe uma natureza intrínseca e imutável que faz com que elas devam agir assim ou assado. E as mulheres hoje estão pensando justamente na importância dessa mudança de papéis. A gente deve repensar o gênero. Por que as mulheres devem exercer determinado papel? Sendo que esse papel normalmente está relacionado a algum tipo de submissão ou algum tipo de dominação. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tenha uma dimensão biológica, ou seja, que de certa forma a gente não é também seres animais biológicos. Mas eu estou querendo dizer que além da biologia nós temos uma outra dimensão, e que essa dimensão não se descola da biologia da natureza, que é a cultura. A cultura molda muito a natureza, então não dá para a gente falar o homem no seu estado de natureza, como dizia lá os contratualistas. Não dá para a gente falar que a biologia humana, por quê? Porque a biologia humana e a cultura elas são intrínsecas, elas estão coladas, não dá para a gente descolar. Quando a gente pensa em sociedade ou em ser humano, não dá para a gente reproduzir a sociedade em laboratório. Por quê? Porque não dá para separar. A cultura é algo muito dinâmico, ela sempre está acontecendo, sempre está se movimentando. E ela vai modificando até mesmo a nossa natureza, até mesmo as nossas percepções, as nossas vontades. Nós somos seres diferentes se a gente viver em culturas diferentes. Então, não existe uma natureza humana que está sendo prejudicada ou que está sendo melhorada por determinada cultura. O que existe são práticas e a gente se constrói em meio a essas práticas. E aí a gente se constrói de forma diferente.
Então, por exemplo, se a gente vive na cidade, a gente vai ter determinadas práticas que faz com que a gente pense de determinada forma. Ou se a gente vive no campo, a gente também vai pensar, agir e sentir e ter vontade de formas diferentes. Isso quer dizer que ao longo da história, os seres humanos vão mudando e eles de fato vão sendo pessoas diferentes. Por exemplo, hoje a gente é muito mais sensível para a dor, né? Se a gente for ver ali a época do Renascimento, ou o período da Idade Média, ou da Antiguidade, as pessoas aguentavam muitas dores. E às vezes a gente se pergunta como que elas aguentavam, por exemplo, viver sem anestesia? Porque elas tinham práticas cotidianas que não eram muito confortáveis. Elas não tomavam o banho quente que a gente toma hoje. Elas não usavam as roupas confortáveis que a gente usa hoje, ou o colchão. Então você vai formando um estilo de personalidade que suporta mais a dor do que a gente. Então não quer dizer que a gente tem uma essência de dor X ou Y. Quer dizer que a gente vai se modificando. E isso principalmente por causa da cultura, por causa das práticas. O mais importante é a gente entender que a gente se constrói em meio às práticas. E não existe uma verdade lá na frente, uma finalidade que a gente vai chegar. Essas práticas elas vão sendo alteradas e a gente pode formar uma diversidade de pessoas ou de cultura ou de vontades. Não existiria uma verdade absoluta, mas sim uma verdade que está sendo construída. Com isso também não quero dizer que não exista verdade, tá? Existe diferença entre homens e mulheres? Claro, porque tanto a biologia é diferente quanto a cultura é diferente. Agora, em que medida a cultura altera a biologia, ou em que medida isso é cultural ou isso é natural, não dá para a gente saber. Por quê? Porque não dá para separar, não tem como. O ser humano é tanto um ser social quanto um ser natural. E a cultura o tempo todo está interferindo na natureza. Hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia. A tecnologia, ela consegue interferir nos nossos processos biológicos. Então, por exemplo, uma pessoa que usa muito o celular, que é o que a gente faz hoje, isso interfere na forma como a gente pensa, na forma como a gente age ou nas nossas vontades? Sim. Então, é outro ser humano que está sendo produzido. Por isso que não dá para a gente operar com essa categoria de essência, substância, energia, como se existisse algo intrínseco que não pode ser mudado ou alterado. Então, quais são as consequências da gente ficar operando com esse tipo de conceito de feminino, masculino? Ou ainda, qual é o desfavor que essas pessoas fazem quando elas aparecem lá nos podcasts ou quando elas dão um curso te ensinando a seguir tal energia ou a seguir determinado comportamento? Primeiro, esse tipo de ideia, você já parou para pensar que é uma ideia muito totalizante? É como se existisse apenas duas formas de vida, a masculina e a feminina. E se você é homem, você tem que seguir essa, se você é mulher, você tem que seguir aquela. E com isso a gente termina, ou melhor, a gente reduz a diversidade humana, as possibilidades que a humanidade tem. Quanto mais diverso a gente for, quanto mais diferente, melhor, porque a gente pode trazer coisas diferentes para o mundo. A gente pode pensar o mundo de formas diferentes. Então, quando a pessoa vai lá e fala, não, mas a mulher tem que ser assim, senão ela não vai ser feliz. Ela quer dizer, ela tá impondo, na verdade, uma vontade ou uma verdade que é dela. Tudo bem, ok, é legal lavar a louça, eu não quero pagar conta, eu não quero pensar no restaurante que a gente vai, porque isso é coisa de homem. Ok, se você tá bem assim e o seu parceiro também, tudo bem. Agora, você vir num podcast ou criar um curso dizendo que todas as mulheres têm que ser assim e que se alguém for na contramão, essa pessoa está fazendo algo errado, ela está ferindo a sua própria essência ou até mesmo está ferindo a sociedade, aí já é bem problemático. Porque quem que determina qual é o critério que a gente usa para dizer o que é a sociedade ou o que é feminino e o que é masculino? Pensem aí nos seus amigos, pega qualquer tipo de qualidade que você julga que seja masculina, sei lá, liderança. Quantas mulheres você não conhece que têm essa habilidade de liderança?
E quantos homens que você conhece que simplesmente não têm essa habilidade? Essas qualidades, por mais que a gente julgue que seja intrinsecamente feminino ou masculino, ou que isso é feminino e isso é masculino, quando a gente vai para a realidade, e a realidade é muito mais complexa e necessita de muito mais problematização, essas características elas estão presentes tanto em homens quanto em mulheres. E algumas mulheres se sentem felizes porque têm essas características e outras não, enfim. E aí o que eu já falei, a cultura vai moldando e a gente vai interagindo com a sociedade e vai criando novas formas de viver. E é bom que a gente crie novas formas de viver, porque a gente vai resolvendo alguns problemas. Então, cuidado quando opera com essas categorias, porque além de estar em desuso, a gente não usa mais essa ideia de essência ou estado de natureza, ela pode retirar as potências que as pessoas têm, elas podem reduzir, elas podem fazer as pessoas desistirem de coisas que talvez elas realmente tenham habilidade. Então eu proponho que a gente pense aqui, e eu não estou querendo dizer se está certo ou se está errado, como que as pessoas devem agir, mas em que medida, quando a gente utiliza certos conceitos, a gente não pode estar de alguma forma reduzindo a potencialidade das pessoas. É mais para pensar nesse sentido. E o quanto muitas vezes essa categoria não está sendo utilizada como uma forma de poder, como uma forma de dominação, de justificativa de hierarquias sociais. E quando a gente fala de hierarquias sociais, sempre tem alguma relação com a violência, com dor e com sofrimento. Então, será que realmente vale a pena a gente continuar operando com essas categorias? Fica aí a reflexão.